Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz de Cristo. Tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. O Senhor Deus te dê força para batalhar as suas batalhas. Os irmãos podem ficar tranquilos, porque se fechar o supermercado, a farmácia, a igreja, o hospital, os céus continuarão abertos. Ninguém pode fechar o céu. Os céus sempre estarão abertos. Eu quero, enquanto os irmãos encontram o livro dos Juízes, capítulo 6, eu estou muito feliz por Deus ter me proporcionado a oportunidade de estar aqui com vocês esse final de semana, podendo ladear meu amigo, pastor Vinícius, esse homem de Deus. Nós já nos encontramos nas viagens, né? Ministramos juntos. E hoje eu estou aqui tendo o privilégio de conhecer a família Reviver em Cristo. Família linda, abençoada. Uma paz que excede a todo entendimento, alcance a vida dos internautas, os irmãos que estão assistindo, recebendo a bênção de casa, do trabalho, de onde estiverem. Trago saudações fraternais da minha família e da igreja, que pastoreio também aos irmãos. Juízes, capítulo de número 6, e o versículo de número 11. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo do carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e seu filho Gideão malhava trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Repita toda a igreja comigo: o Senhor é contigo, homem valente. Pode se assentar. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Diga comigo bem alto assim: aprendendo com a crise. Vamos lá, bem forte. Com a crise. A crise é muito mais uma escola do que um castigo. E nós precisamos tirar lições de tudo que vivemos. Pastor Vinícius, o contexto do texto que lemos fala sobre uma opressão que durou 7 anos. Os irmãos imaginam que nós estamos aí há 1 ano e alguma coisa passando por um problema no país e já está esse caos. Os irmãos imaginam uma opressão que durou 7 anos ininterruptos. Como foi esta opressão? A Bíblia diz que eles começaram com um assalto, levando os rebanhos de ovelha, de gado e de camelos. Depois disso, eles passaram a roubar a novidade da terra. Israel passou a plantar e não colher, porque Israel plantava e os midianitas colhiam. Os irmãos imaginam que este povo vivia debaixo de uma ameaça, de um medo, de um pavor tão terrível, que Israel estava escondido nas cavernas, nos esconderijos, e eles não colocavam a face para fora de medo, porque quando eles apareciam, os inimigos também apareciam. No meio deste caos, no meio desta crise aguda, terrível, nós chegamos no capítulo 6. O capítulo 6 nos dá um sinal de esperança. O capítulo de número 6 faz qualquer crente voltar a ter esperança no meio de uma crise. Porque a Bíblia diz que no capítulo 6, Gideão estava malhando trigo no lagar. Os irmãos conhecem essa história. Mas a Bíblia diz no versículo 11, que enquanto ele estava malhando trigo no lagar, veio o anjo do Senhor. Quem veio? Porque quem vinha todo dia era só o inimigo. Todo dia um susto, todo dia um assalto, todo dia um roubo, todo dia levava uma colheita, todo dia um assassinato, todo dia uma opressão. Mas naquele dia, Deus não deixou o inimigo ir. Deus diz: hoje quem vai sou eu. E o anjo do Senhor apareceu
E o Gideão estava, repita a igreja comigo assim, malhando trigo no lagar. Isso é totalmente desproporcional. Por quê? Primeiro porque para malhar trigo, quem é da roça sabe, para você separar a semente da palha, você precisa de uma eira. Você precisa de uma... O que é eira? A margem de um rio ou alto de um monte. Você precisa de vento. A eira é um lugar amplo, grande, ventilado, espaçoso. E o lagar, apertado, sufocado, sem ventilação. O que era para o Gideão fazer no lugar grande, ele estava fazendo no lugar pequeno. O que era para ele fazer no lugar espaçoso, ele estava fazendo no lugar apertado. O lagar é um lugar onde se pisa uva para fazer vinho. E o Gideão estava malhando trigo no lagar. O que era para ele fazer no lugar ventilado, ele estava fazendo no lugar apertado. Está me entendendo? Diga amém. Pastor, o que a crise ensina? Diga comigo assim, a crise me ensina a viver no aperto. Diga comigo assim, aperto não mata ninguém. Irmão, fica com medo de morrer não, porque você está ganhando menos, que você está gastando menos. Não. A crise vai te ensinar a viver no aperto. Porque tem gente que acha que porque é de Deus, só vai viver na eira. Tem gente que acha que só porque ele é igreja, Deus tem que ventilar ele o tempo todo. Deus tem que honrá-lo o tempo todo. Deus tem que prosperá-lo o tempo todo. E na crise não adianta. Na crise a gente vai para o aperto. Vai ou não vai? Mas não morre. Porque até no aperto a gente sobrevive. Mas vamos lá, paciência. Venha, tenha muita paciência que eu chego lá, eu prometo. Pastor Vinícius, o Gideão está malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de fazer vinho. Vinho na Bíblia é alegria. Vinho na Bíblia é? E por que o Gideão estava malhando trigo no lagar? Porque a crise levou o que de Israel? Alegria. O lagar estava fechado. O lagar não funcionava. Não tinha alegria em Israel, não tinha sorriso em Israel. Não tinha motivos em Israel para ninguém estar feliz. Era um momento de crise, de tristeza, de luto, de angústia. A fábrica de alegria estava fechada. E eu perguntei, Deus, por que o Gideão estava malhando trigo no lagar? Mesmo sem haver a fábrica de alegria. A fábrica de alegria estava fechada. Deus me diz, porque a crise ensina para o meu povo que eles não devem viver de alegria. Eles devem viver de fé. Porque tem dia que não vai ter alegria. Tem dia que não vai ter sorriso. Tem dia que não vai ter, não. Tem dia que não vai ter felicidade. Mas a fé não pode faltar. Mas eu perguntei, pastor Vinícius, a Deus, eu disse, Deus, faltou alegria, mas não faltou trigo. Trigo é pão, trigo é? Trigo é pão, trigo é? Vamos lá, irmãos, trigo é? Eu digo, Deus, por que faltou vinho, mas não faltou pão? Deus disse, porque eu não sou o vinho da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus disse, falta alegria, mas não falta pão. Eu quero que você levante comigo as duas mãos lá em cima. Bem alto, bem alto. Salmo 104:15. O vinho alegra o coração, mas o pão fortalece. É melhor um crente forte do que um crente alegre, sabia? Porque tem gente que está alegre hoje sem fé amanhã. Tem gente que está de pé hoje caído amanhã. Tem gente que está hoje no evangelho, amanhã o evangelho para ele não serve. Mas quem come pão caminha 40 dias e 40 noites. Tem gente que não está sorrindo aqui, mas está com o coração cheio de fé. Tem gente que entrou aqui triste, pastor, eu estou triste, mas sem fé eu não estou, porque eu estou comendo o pão vivo que desceu do céu. Diga glória a Deus, porque nunca vai faltar pão. Esse negócio de pão é tão sério, que os discípulos chegaram para Jesus um dia e disseram, olha, nós não sabemos orar. O Senhor nos ensina a orar? Jesus disse, ensino. Quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nos dá hoje. Jesus disse, olha, quando vocês forem orar, não fica orando pedindo alegria, não. Quando vocês forem orar, ore e pede pão. E o pão nosso, o pão, só não come o pão quem não quer. Porque o pão
O dinheiro, talvez alguém pode dizer que hoje o dinheiro não é meu. A casa não é minha. A empresa não é minha. A saúde não é minha. Mas o pão é nosso. Podem tirar o que quiser de nós. Eu quero ver quem vai arrancar o pão de nós. Eu quero ver quem vai arrancar Deus de nós. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a espada. Nem os anjos, nem os principados, nada, 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 nada e nem ninguém nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não seja viciado em alegria, não. Porque se você for viciado em alegria, em algum momento da vida você vai se desviar da fé. Você vai deixar Jesus e o Evangelho. Porque Jesus não te promete sorriso, Jesus te promete força. Jesus não te promete felicidade, Jesus te promete força. Você está entendendo? Diga glória a Deus. A felicidade é a consequência de alguns momentos da vida que vivemos. Ele está lá malhando trigo no lagar. Faltou alegria, mas não faltou pão. Os irmãos lembram de Elias? Elias foi para o deserto. Caminho de um dia, deitou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. O que Elias pediu? Ele pediu a morte ou ele se matou? Aí pediu, porque crente não se mata. Pode vir psicólogo, pastor, reverendo, quem quiser com qualquer tese. Não existe tese na Bíblia para ninguém tirar sua própria vida. Não existe doutrina na Bíblia que aceite alguém se matar. Não existe desculpa para ninguém dar um tiro na cabeça e se jogar da ponte. Vou te explicar por quê. Porque isso é covardia. Isso é covardia. A vida é uma dádiva. Tem gente em cima de um leito com câncer degenerativo, comendo seus ossos, comendo seus órgãos, e ele está lutando, gastando tudo que tem, viajando para outro país para viver. E tem gente que está andando, falando e quer morrer. Jesus está dizendo, você não tem o direito de morrer. Você tem que ser forte e viver. Porque eu não sou morte, eu sou vida, e eu sou vida com abundância. Diga glória ao nome de Jesus. Pastor, eu não quero mais viver não, eu estou deprimida, eu estou deprimido, cansei de viver. Então pede para Deus te levar, igual Elias. Deus, não quero viver mais não, me leva. Agora se matar não. Elias não se matou, ele pediu a morte. E agora quando Deus olha, pastor Vinícius, debaixo do pé de zimbro, Deus não encontra um covarde, Deus encontra um cansado. E é diferente. E Elias, quando pede a morte, Deus chama um anjo. Irmão, anjo está acostumado a descer na terra, sabe para quê? Desfazer macumba, expulsar demônio, dar livramento de morte. Anjo está acostumado a guerrear. Deus chama um anjo e diz, anjo, vem aqui porque eu preciso que você desce na terra agora. O anjo deve ter chegado para Deus e perguntado, Deus, o que é para hoje? Deus diz, hoje não é espada, hoje não é livramento, hoje é pão. Pegue um pão daqui de cima, põe numa bandeja e leva para aquele crente cansado lá debaixo do zimbro. Eu quero que você levante comigo as mãos de novo, lá em cima. Ninguém consegue entender de onde vem tanta força. Os vizinhos, a família, as pessoas perguntam o tempo todo, mas que fé é essa? Que coragem é essa? Que ousadia é essa? Por que você não desiste? Eu no teu lugar não aguentava, eu no teu lugar não suportava. É porque o pão que você come não é o da padaria da esquina, não. O pão que você come não é o pão do mercadinho, não. Aquele pão ali é natural. As pessoas não entendem que a força que você tem, ela não vem do seu músculo, ela não vem da sua inteligência, ela não vem do teu QI, do teu intelecto. Essa força vem do pão que você come. O pão vivo que desceu do céu, que te levanta quando você deita, que te levanta quando você cai, que te dá força no meio da fraqueza, que faz dar vontade de viver no meio da depressão, que faz você sentir vontade de correr quando está cansado. Você pode dar glória a Deus, porque Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer, eu vou te dar força, mulher. Eu vou te dar força, meu servo. Eu vou te dar força. Eu não vou te deixar debaixo do zimbro. Eu te levantarei daí.